estudar a psicologia socio-interacionista, a obra de Levin Vygotsky em seu momento histórico. Você já ouviu falar de Vygotsky? O que você conhece sobre ele? Por que ele é considerado um dos grandes pensadores do campo da psicologia educacional e contemporaneidade? Para responder essas outras questões, é essencial compreender e situar o momento histórico no qual o pensamento desse autor foi elaborado. Isso é essencial, porque, como você poderá perceber, a história é um dos aspectos fundamentais de sua teoria. Mais que isso, é um respeito com este importante pensador Vygotsky, que deixou grande legado para a humanidade. Recordando a Revolução Russa, um dos grandes desafios da humanidade é a miséria em que vivem muitas pessoas em todo o planeta, não é mesmo? O que explica a desigualdade social, vocês sabem? O que se poderia fazer para superar a desigualdade social, vocês sabem? Podemos afirmar que a Revolução Russa de 1919 foi uma tentativa de tratar desses problemas, sobretudo porque se opôs ao capitalismo como de modo de produção. No século XX, quando Vygotsky ainda era criança, a Rússia era um país muitíssimo atrasado economicamente em relação aos demais países europeus. A maior parte da população vivia nos campos. Era analfabeta e a desigualdade social e a distribuição de recursos eram muito semelhantes às da época do feudalismo. A riqueza estava concentrada nas mãos da nobreza russa, e os camponeses passavam fome, submetidos a condições de vida muito precárias, em um país frio como é. Apenas em Moscou e em São Petersburgo é que se apresentava um tímido desenvolvimento industrial, sendo que os industriários, em sua maioria, eram estrangeiros. Essa condição era muito diferente da Europa Ocidental, onde algumas leis já garantiam melhores condições de vida e proteção social. À época, o país era um governo pelos czares, imperadores, que era uma espécie de monarcas absolutistas. Na Rússia czarista não existia constituição nem partidos políticos, de modo que qualquer pessoa que discordasse do czar, dos imperadores, era severamente punidas. Você já ouviu a expressão mantenho, mande-o para a Sibéria? Alguma vez na sua vida alguém te aborreceu e você falou assim: ah, vamos mandar essa pessoa para a Sibéria? Já ouviu? Na época da Rússia czarista, né, dos imperadores, quem discordasse do czar, do imperador, era enviado para a Sibéria, região próxima dos calotas polares. Era extremamente frio lá. Diante dessa situação, existiam partidos políticos clandestinos, sendo o principal deles o Partido Social Democrata, que, em linhas gerais, se opunha ao que estava acontecendo na Rússia e planejava uma revolução que pudesse tornar o país uma democracia moderna e capitalista. O partido era formado por duas principais correntes. Primeira, os mencheviques, os mencheviques, que queriam reunir o maior número de pessoas em torno da ideia de um golpe político contra o czar, os imperiais. Os bolcheviques, mencheviques, os mencheviques, que queriam reunir o número de pessoas em torno da ideia de um golpe político contra o czar. Os bolcheviques, seguidores de Lenin, um importante líder da Revolução Russa, pensavam que o partido precisava reunir de uma maneira sistemática e organizada seus militares no partido bolchevique,
Havia uma liderança central que determinava as ações de todos os que fizessem parte da organização. Os dois grupos buscavam fundamentação no marxismo, propriamente no socialismo científico, na obra Manifesto do Partido Comunista de Engels e Marx. Em 1848, Marx e Engels afirmaram que o capitalismo produz injustiça e produz desigualdade, e eu concordo com eles. Nesse sentido, o proletariado deveria se reunir em uma revolução para acabar com esse modo de produção e construir uma sociedade socialista, sem propriedade privada. Nela, todos os bens, terras, bancos, fábricas, indústrias, seriam de todos e seriam administradas pelos próprios trabalhadores. A participação da Rússia na Primeira Guerra, em 1914 até 1918, que durou 4 anos, piorou ainda mais a situação deste país. Faltava comida, gente. Faltava emprego. Os preços eram muito altos. Hoje, por enquanto, eu falando com vocês, o 5 quilos de arroz já está a R$ 20 e era 13, R$ 12, até R$ 11 você encontrava o tipo 1. E na pandemia foi para R$ 20. Com isso, a insatisfação geral reuniu a população em torno de um conjunto de passeatas contra o czar Nicolau II, que enviou suas tropas para conter mais de 1 milhão de pessoas em protesto. Contudo, os soldados, também insatisfeitos com as condições de vida, colocaram-se ao lado do povo no protesto, de maneira que o czar foi obrigado a se renunciar do cargo. A Rússia tornou-se uma república e foi instaurado um governo provisório, apoiado pelos mencheviques, que durou 6 meses. Os mencheviques, mencheviques, durou 6 meses. Aí o governo deles, que foi um governo provisório. Passado este período, um golpe dos bolcheviques, sob a liderança de Lenin Trotsky, instaurou um governo socialista na Rússia, que teve seu nome modificado para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Nos primeiros anos de governo, a política de recuperação da economia proposta por Lenin fez com que o país começasse a se recuperar. Contudo, com a morte de Lenin em 1924, Joseph Stalin, que de 1879 a 1953, um antigo militante bolchevique chegou ao poder instaurando uma ditadura. Aqui cabe retornar uma ideia muito importante, que o socialismo implantado na URSS tinha algumas diferenças em relação ao socialismo científico. Assim, é muito provável que você encontre muitos livros de história que mencionem o socialismo científico em oposição ao socialismo real, aquele implementado na URSS. Para entender essa diferença, vamos ver. No governo de Stalin, o Estado passou a controlar a economia e a política soviética, até que esse controle atingiu a vida social e a cultura. Nas instituições educativas, só era permitido ensinar o que o Partido Comunista determinasse. Até as obras de arte modernas eram proibidas. Qualquer discordância com o regime era castigada com prisão. O governo fazia propaganda maciça de Stalin e seu governo. Assim, era adorado Stalin pelo povo. Embora se possa afirmar que o seu governo era comprometido com a população, por outro lado, esta era manipulada em relação aos seus erros e decisões políticas equivocadas. Em datas comemorativas, por exemplo, as pessoas entoavam canções e marchavam com retratos exaltando aquele governante, Stalin. Vamos dar dica para vocês de alguns filmes que vocês podem ver que vai falar sobre esse assunto, que é O Encouraçado. Tem 75 minutos, né? De 1925. Doutor também é um filme. Ele é dos Estados Unidos, de 1965. Reds, R-E-D-S, de 1981. Adeus Lenin, aí, de 2003. A Vida dos Outros,
que é da Alemanha, em 2006, e Bárbara, Alemanha, 2012. Além da opressão, a autonomia e a democracia eram aspectos muito distantes na URSS. É nesse contexto que se insere a produção de Vygotsky, cuja vida e obras serão apresentadas agora. Vamos nos lembrar que a produção artística na ditadura de Stalin reduziu-se à exaltação da figura do governante Stalin e à propaganda do seu governo. Vida e obra de Vygotsky. Lev Semenovich Vygotsky nasceu na cidade de Orha, Bielorrússia, em 17 de novembro de 1896. Recebeu instrução de professores privados a aproximadamente seus 15 anos de idade, quando ingressou em uma escola formal. Sua família era de origem judaica e era muito culta. Seu pai era um homem de negócios e a sua mãe era linguista. Era o segundo filho de 8 irmãos. Sua família era muito importante na cidade e Vygotsky teve acesso a todo o conhecimento a qual se dedicou pela sua vida. Formou-se no curso secundário em 1913, ingressando no curso de medicina, estimulado por sua família, na Universidade de Moscou. Como não se adaptou ao curso de medicina, transferiu-se para o curso de direito. Era muito interessado aí em história e filosofia Vygotsky. Tendo lido autores como Marx, Engels e Spinoza, que marcaram profundamente sua obra. Frequentou aulas em uma universidade popular, Chernyavisky. Formou-se em 1917, ano da Revolução Russa, tendo discutido Shakespeare em seu trabalho de conclusão de curso. Ele viveu em Gomel, na Bielorrússia, em 1917, até 1923, exatamente no auge da Revolução Russa, onde ensinou psicologia e literatura. Após sua participação no segundo Congresso de Psiconeurologia, em Leningrado, foi convidado a trabalhar no Instituto de Psicologia de Moscou. Nessa época, ele conheceu Alexandre Romanovich Luria e Alexei Nikolaevich, que, assim como ele, eram importantes pensadores da psicologia de quem se tornou amigo. No ano seguinte, ele iniciou as atividades do Instituto de Estudos das Defectologia, importantíssimo centro de estudos e pesquisa sobre deficiências, cujas contribuições são absolutamente relevantes para os estudos de inclusão social até os dias de hoje. Alexandre Romanovich Luria, 1902-1977, e Alexei Nikolaevich Leontiev, principais colaboradores de Vygotsky, continuaram a troika, aspiradores, idealismo e efervescência cultural da sociedade pós-revolucionária. Em 1936, ele foi acusado de idealismo pela ditadura stalinista do Stalin, ficando suas obras proibidas por mais de 20 anos na URSS. Esse fato fez com que ele fosse conhecida mundialmente. Anos depois, quase ao final do século XX, ao lado de seus colegas Luria e Leontiev, Vygotsky lançou seu empreendimento de projetar uma psicologia radicalmente diferente daquela construída até então. Morreu de tuberculose Vygotsky, aos 37 anos de idade, muito novo, em 11 de junho de 1934. Para retomar os principais pontos da biografia do autor, apresentamos a seguir uma linha do tempo. 1896, ele nasceu em Orha, Bielorrússia, em 5 de novembro. 1911, aos 15 anos de idade, ingressou pela primeira vez numa instituição escolar, após anos de instrução com tutores particulares. Judeu particular em Gomel. 1913. Com 17 anos de idade, formou-se no curso secundário com medalha de ouro. Isso lhe permitiu ingressar na Universidade de Moscou no curso de Direito. 1914, aos 18 anos de idade, estudou na Universidade Popular de Chernyavisky História, Filosofia, Literatura, Arte, Psicologia e Psicanálise. Em 1916, 20 anos
quando ele tinha 20 anos de idade, ele escreveu a tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca. Em 1917, aos 21 anos de idade, formou-se em Direito na Universidade de Moscou. Revolução Russa. Foi criado o Conselho dos Comissários do Povo, presidido por Lenin. Em 1917 até 1923, de 21 anos de idade que ele tinha aos 27 anos de idade, ele voltou para Gomel, lecionou literatura e psicologia, aonde ele nasceu. Em 1918, aos 22 anos de idade, ele fundou duas editoras, com Semyon Dock e David Vygotsky. Em 1920, quando ele tinha 24 anos de idade, seu irmão contraiu tuberculose e Vygotsky foi ajudar o seu irmão, mas ele contraiu também tuberculose. Em 1924, Em 1922, aos 26 anos de idade, centralizado do poder, Stalin foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista, Constituição da URSS. Em 1924, quando ele já tinha 28 anos de idade, participou da conferência no 2º Congresso de Psiconeurologia de Leningrado e conheceu Luria e Leontiev, dois grandes amigos e colaboradores. Em 1924, Vygotsky casou-se com Rosa Esmerkova, com quem teve duas filhas. Depois mudou-se para Moscou e foi lecionar no Instituto de Psicologia a convite de Kornilov. Morreu Lenin. Stalin assumiu o poder. Em 1925, ele tinha 29 anos. Escreveu o livro Psicologia da Arte, que somente foi publicado em 1965 na URSS. Foi nesse ano que Vygotsky viajou pela primeira vez para a Europa e conheceu alguns dos livros de Piaget. Organizou instituto e laboratório de estudos sobre as deficiências que chamou de estudos de defectologia. Em 1925 a 1934, aos 29 anos até os seus 37 anos de idade, Vygotsky trabalhou no Departamento de Educação para Crianças Deficientes Físicas e Mentais, no Instituto Pedagógico de Moscou e no Instituto Pedagógico de Leningrado. Estudou medicina para compreender os problemas neurológicos e suas implicações no desenvolvimento psicológico. Considerava a pedologia a ciência mais completa para o estudo da criança, pois integrava aspectos da biologia, da psicologia, da antropologia e da pedagogia. Fundou o Laboratório de Psicologia na Escola de Formação de Professores, Gomel, onde ele nasceu, e reuniu jovens cientistas para estudos sobre psicologia e anormalidades. Em 1934, Vygotsky morreu em Moscou, na Rússia, aos 37 anos de idade, em 11 de junho de 1934. Ao longo de sua curta, mas brilhante carreira, Vygotsky deixou 200 trabalhos científicos escritos, ditados, anotados. No ano de sua morte, foi publicado na URSS o livro Pensamento e Linguagem de Vygotsky. Para iniciar, cumpre esclarecer que Vygotsky se esforçou em elaborar e se pôde afirmar uma nova psicologia. Por que nova? Você sabe por que nova psicologia? Porque no contexto da Revolução Russa, influenciado pelas ideias de Karl Marx, Vygotsky considerava que nenhuma teoria psicológica até então elaborada considerava o homem em seu contexto sócio-histórico. Assim, convém esclarecer que a grande pergunta do pensador soviético pode ser sintetizada na seguinte questão: como o homem constrói a cultura? Como o homem constrói a cultura, você sabe? Isso significa que para Vygotsky era fundamental compreender como o homem, por meio do trabalho e da transformação de natureza, constrói seus sistemas jurídicos, seus sistemas religiosos, seus sistemas filosóficos, artísticos, matemáticos, linguísticos, ideológicos, entre outros mais. Basicamente, ele se interessava em compreender a relação dos homens com seu ambiente, tanto físico quanto sociocultural.
em desvelar as consequências psicológicas das atividades humanas por meio dos esforços do ser humano em transformar a natureza, e entender a relação entre os instrumentos construídos pelo homem e o desenvolvimento de linguagem do pensamento, Vygotsky Apud, Rego, 2010. Em seus esforços na busca da resposta para a questão mencionada anteriormente, agora que eu acabei de falar, Vygotsky constatou que no processo civilizatório de civilização, a linguagem surgiu como a necessidade de dividir socialmente o trabalho. Neste raciocínio, verifica-se uma influência direta dos pensamentos de Marx e Engels, para os quais todo instrumento de trabalho interfere sim na natureza, modificando a natureza e vice-versa. A natureza modificada transforma o homem. A dialética marxista é um dos conceitos importantes que marcaram a obra de Vygotsky. Você se lembra desse conceito? De acordo com Abignamano, 1998, página 273, pode-se dizer que o conceito de dialética é marcado pelas seguintes características. A dialética é a passagem de um oposto ao outro. Essa passagem é a conciliação dos dois opostos. Essa passagem, portanto, a conciliação é necessária. Para que fique mais claro, vamos recorrer ao Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa. Nele, o conceito dialética é explicado da seguinte maneira: arte de argumentar ou discutir, maneira de filosofar que procura a verdade por meio da oposição e conciliação de contradições, lógicas ou históricas. 2013, página 421. Para Vygotsky, os instrumentos de trabalho aos quais Marx e Engels se referem não são apenas físicos, mas simbólicos. Um desses instrumentos é a linguagem. A linguagem é um instrumento que permite ao homem comunicar, planejar, regular sua própria conduta, autorregulação. Podemos afirmar, com base no que foi exposto até o presente momento, que o interesse de Vygotsky era compreender as funções psicológicas superiores, as quais permitem ao homem imaginar, lembrar, planejar, supor, conjecturar, enfim, representam formas complexas de raciocinar que são movidas por uma clara intenção, pela consciência do homem sobre os seus atos, comportamentos, atitudes, criações, invenções. Essas funções seriam então muito diferentes dos reflexos, reações automáticas e associações simplificadas, próprias dos animais e de crianças pequenas. Foi por meio da literatura que Vygotsky começou a pensar na constituição do ser humano. Ele queria compreender a psicologia da mensagem na perspectiva de quem os recebe. Interessava a Vygotsky investigar como o sujeito vivencia as mensagens que ele recebe. Qual é o sentido de cada um essas mensagens que eles recebem? É muito importante esclarecer que, para Vygotsky, o homem é ativo na relação com a história. Assim, em sua perspectiva humana, não se pode dizer que os homens são influenciados pelo ambiente e pela história, passivamente. Cada sujeito atribui diferentes sentidos para as mensagens que recebe e experiências que ele vive. A compreensão de subjetividade, na perspectiva desse autor, parte do princípio de um gênese social do individual. Isso significa que não é possível explicar nenhum comportamento humano descolado da história e da cultura. Outro ponto importante é que quando nos referimos a uma psicologia sócio-histórica, é preciso lembrar que várias abordagens psicológicas consideram que o social influencia sim o sujeito, o que é um equívoco do ponto de vista da teoria de Vygotsky. Há outro equívoco comum comparar Vygotsky com Piaget. Embora Piaget leve a experiência social em consideração ao tratar do desenvolvimento humano, para Vygotsky, o social passa a fazer parte do sujeito quando se apropria do sujeito. Já para Vygotsky, o sujeito vive uma relação de mediação. Piaget sempre falou que o quê? Que o sujeito ele se apropria ali do social, da onde ele vive. Ele vive
ele está ali naquele momento ali dele com a sociedade e aquele grupo que ele integra, ele vive o que aquele grupo está vivendo. Já Vygotsky, ele disse que vive uma relação de mediação. É mediação. Isso significa que tanto o social quanto o sujeito têm singularidades, são diferentes, não se diluem um no outro, mas ao mesmo tempo podem ser iguais. Na obra de Vygotsky, mediação se refere a um processo de intervenção provocada por um elemento intermediário entre outros dois. Do ponto de vista das relações de ensino e aprendizagem, concebe-se que o sujeito que aprende e os objetos a serem aprendidos a outro sujeito ou instrumento mediador. Este fenômeno pode ser apresentado pela seguinte fórmula: X, S, R, sendo X o elemento mediador da relação entre o estímulo S e uma resposta R. É importante esclarecer que nem sempre o elemento mediador é um ser humano. Atualmente, os artefatos tecnológicos são exemplos de elementos mediadores. Por exemplo, aprende-se por meio da televisão, do computador, de um jornal, de um livro. Mas qual que é a diferença entre Piaget e Vygotsky? Piaget, ele dizia que o desenvolvimento do sujeito, o sujeito, promove a aprendizagem que está contida no social. Vygotsky, a aprendizagem que está contida no social, promove o desenvolvimento do sujeito. É mediação, um pouco de cada lado. Exemplo, vamos ver aqui. Retomando a ideia anterior, você já parou para pensar por que filhos de uma mesma mãe podem construir sua identidade de maneiras diferentes? Você costuma dizer ou já ouviu alguém dizer que os italianos são pessoas que falam alto, gesticulam muito? Conhece o ditado: pau que nasce torto morre torto? Já ouviu frases como: nossa, esse menino é terrível, já nasceu com um gênio ruim? Ou esse aí, puxou todinho ao pai? Ou ainda, essa menina nasceu com o dom de ser professora? Frases como essas que você acabou de ver eu falando, consideradas naturalizantes, a partir da teoria de Vygotsky, essas frases não tomam certas características humanas como sendo naturais, biológicas, inerentes aos sujeitos dos quais se fala? A crítica de Vygotsky é concepção naturalizante ou inatista, e que nela parece que há uma espécie de eu verdadeiro, que é do sujeito, que teria nascido com o sujeito, geneticamente herdado do sujeito. Essa ideologia, muito forte em nossa cultura, é que a teoria sócio-histórica reforça-se para desconstruir. Isso não significa que não possa haver semelhanças identitárias entre os sujeitos. Podem sim. Ao contrário, elas podem ser parecidas ou até iguais, mas não são também contrárias. Incluem-se e excluem-se, podem ser iguais, inclusive nas diferenças. O que difere uma pessoa com deficiência de uma pessoa sem deficiência? Você poderá responder: ora, a deficiência, sim, está correto, mas ambos os sujeitos são seres humanos, não é mesmo? Por isso são iguais em sua condição humana. Os sujeitos são atravessados e constituídos pelo social a todo momento, mas é cada um que transforma o social em singular. Por isso, a subjetividade é historicamente constituída. Você considera que o ser humano age por instinto? Você considera? Por que ele age por instinto? Se tomarmos o pensamento de Vygotsky como base para responder essa pergunta, se o ser humano age por instinto, a ideia de instinto não se sustenta, pois no primeiro momento de vida já somos afetados pelo social, a partir do nosso nascimento, as experiências que vividas e que irão constituir cada um de nós. A partir do momento que nós nascemos, as nossas experiências vividas que irá nos constituir. Assim como cada um também interferirá na constituição do social, individualmente e na medida em que um sujeito interage com o universo social, o transforma em psicológico, o tornando complexo, aos poucos, e construindo seus sentidos subjetivos para as experiências que ele vive. A partir do pensamento de Vygotsky, podemos afirmar que,
Ninguém nasce com inclinação para roubar a gente. E tampouco este ato de roubar é um reflexo direto do meio em que se vive e que ele cresce. Você já deve ter lido que o homem nasce uma tábula rasa, sendo corrompido pelo meio que ele vive, não é mesmo? Provavelmente você se lembrou do pensador iluminista Jean-Jacques Rousseau, que no século XVII teria afirmado que o homem nasce bom, mas é corrompido pela sociedade. Na teoria sócio-histórica, a ideia defendida por Rousseau não procede. Ao contrário, há uma dialética interna que vai aos poucos dando sentido à experiência vivida pelo sujeito. No momento da experiência, as relações com o mundo e com as outras pessoas figuram o sujeito, transformando o sujeito. Nessa transformação do sujeito reside a novidade de subjetividade de cada uma pessoa, a autoria da vida do sujeito. A partir dessa ideia, podemos constatar que não somos seres isomórficos, ou seja, não somos uma cópia, nem do mundo, nem das outras pessoas. Isso quer dizer que a singularidade da autoria se constitui por meio da produção de sentidos por cada pessoa e não por sua reprodução. Você já ouviu falar dos casos de crianças lobos? É, crianças lobos. Há alguns casos registrados na literatura de crianças que sobreviveram sem o contato com outros seres humanos. Um dos mais famosos é o das gêmeas Amala e Kamala. Elas teriam sido encontradas aproximadamente em 1920, vivendo em uma família de lobos e foram levadas a um orfanato. A Mala morreu com 2 anos e meio, um ano depois de ter sido acolhida. Kamala viveu até os 8 anos de idade. As meninas se comportavam como lobos, não conseguiam expressar emoções, como sorrir ou chorar, andavam como lobos e não conseguiam permanecer em pé. Bebiam e comiam como animais, eram mais ativos à noite e costumavam uivar como os lobos. Kamala, a que sobreviveu por mais tempo, demorou muito para falar. Ainda assim, tinha um repertório muito reduzido de palavras e demorou muito para receber um expressar de afeto. O caso das gêmeas permite concluir que nos tornamos humanos na e pela interação com outros seres humanos. O convívio humano é essencial não apenas para o nosso desenvolvimento físico, como também para o desenvolvimento do psiquismo. Carinho, atenção, segurança são tão importantes quanto aprender a falar, a andar, a sorrir, a usar instrumentos como garfo, faca, copos, guardanapos, lápis, roupas, dentre outras. Pela vida em sociedade, a criança aprendeu a pensar. O pensamento, que em princípio é mais elementar, permite que o ser humano planeje, direcione e avalie suas ações e suas atitudes. Ao realizar tais ações, a criança erra, reconhece o erro e pode tentar corrigir esse